Vamos ver aí. Gustavo Gaiofato no podcast Três Irmãos de Lixeira. Vamos ver. Que não... Vamos ver então. Robertinho perguntou pro Gustavo... Robertinho perguntou ali pro Gustavo Gaiofato se você acha os comunistas burros. Aliás, o Gustavo Gaiofato perguntou pro Robertinho, né? Trabalho, ela já era uma pauta Se o Robertinho acha os comunistas burros. Vamos ver. que era presente em muitos sindicatos. Mas, devido à hegemonia liberal que também tomou conta dos sindicatos no Brasil, e que não fazem mais essa disputa, ela ficou na geladeira. E aí foi a partir da denúncia de uma pessoa em específico, do Rick Azevedo, que depois criou o movimento VAT e tal, que essa noção ganhou um novo ímpeto. Essa luta já existia, mas ela ganhou essa projeção nacional a partir de um movimento orgânico, a partir de um movimento que aconteceu naturalmente ali por isso, porque você olha para os trabalhadores, tá todo mundo cansado, tá todo mundo sem ganhar dinheiro direito. Você sente que essa reivindicação ela deu uma esfriada? Ah, eu acho que deu, sim. Sim. Eu acho que deu uma esfriada. E bem na hora que parece que tava convencendo, assim, sabe? Algumas pessoas, sabe? Eu vejo que a hora que apareceu a fim das 6... Cara, tem uma prima da Thaís que é dona de farmácia. Ela é dona da farmácia e ela falou que ela era a favor, assim. E, mano, papo de povão mesmo, assim. Sentado lá na roça, lá. Nada de assunto de política, sentado na roça, tomando uma cerveja, ela puxou o assunto, mano. 6x1. A gente quer 4x3. A galera olhou assim. É o meu maior receio. Vai quebrar o Brasil. Não, isso gerou um debate enorme Só em que todos aí os lugares. todo mundo começou a falar, velho. E hoje você vê a necessidade que você tem de ter um tempo na sua vida pra você cuidar da sua família, pra você cuidar dos seus filhos, né? Sim. É extremamente importante, cara. Extremamente importante. É isso, é uma pauta que você não consegue não defender. Tipo, se você não defende a redução da jornada de trabalho, tipo, você fala, mano, ou você é empresário, ou você é inocente. Tipo, é isso, é uma das duas O coisas. problema Ou é você que muita empresário, ou você tá gente defende enganado. também e não acredita, sabe? É o que você falou. Você não tem o cara que tá segurando a bandeira com coragem. Ele tá defendendo ali, muitas das vezes, me perdoem se eu estiver enganado, é mais como pauta política, o cara quer, sabe, segurar essa bandeira só pra ganhar voto, Então, o meu do maior... que ele A Sara Tapá. Nem existe mais CLT. Tá foda, tá foda. realmente quer fazer. Ele tá segurando a bandeira porque ele sabe que é bom politicamente. Ele ganha capital político com isso. Mas falar assim, pô, vamos fazer... vai bancar a luta. Isso, tancar o negócio, ele não quer. Então, o meu maior receio... Então, mas não é o caso do Rick, né? Pode ser o caso da Erika Hilton, mas do Rick não é não, né? Porque o Rick, ele se projeta com isso, né? Nessa luta, né? Ele tava puto, ele ganha projeção nessa puto, trabalhava em farmácia, né? Puto, mano, na escala 6x1 e tal, aí ele ganha a projeção dele nessa luta aí, né? receio é de que essa questão do fim da escala 6x1, e eu acho que tá caminhando um pouco para esse lugar, é se transformar numa pauta eleitoreira. Pra mim, E é assim, 100%. E assim, a gente tem um outro problema muito grave, né? Muito, muito grave, que é o seguinte. O fim da escala 6x1, se isso acontecer, provavelmente acho que vai acontecer em 2026, deve acontecer uma diminuição da jornada nesse sentido, né? Uhum. Talvez não no projeto da PEC, talvez bem... Né? Porque a própria Erika Hilton fez declarações em entrevista pra CNN falando que o projeto dela era 4x3, mas que se ela conseguir aprovar 5x2 já tava ótimo. Então, tipo, como que você desiste da luta antes dela começar? Não, e assim, a luta, a Erika Hilton, eu vou defender essa tese. A Erika Hilton é um elemento central para esfriar essas pautas. E esse elemento central tem vínculo com o que eu acho com o principal motivo para a luta estar esfriando, que é o quê? Se colocaram numa situação de que você tem que fazer protesto, que você tem que fazer manifestação, que você tem que lutar, mas você não pode lutar contra o governo. Né? A PEC 6x1, contra o 6x1, talvez seja a simbologia, o marco zero dessa nova espécie de manifestação que está surgindo no Brasil. Né? Que eu falo que é a manifestação contra ninguém. Que agora a gente tem 3 tipos de manifestação no Brasil. Tem a manifestação que é a clássica, que é contra o governo. Então, mano, o povo se une para se manifestar contra o governo. Tem a manifestação, que é a que o Bolsonaro inaugurou, que é a manifestação pró-governo.
que eu acho bizarro também, né? Bizarro. E agora se criou a terceira bizarrice, que é aquele negócio, né? Você vai se manifestar, vai protestar, vai contra quem? Contra ninguém. Contra ninguém, entendeu? Então, a greve dos professores, você está manifestando contra quem? Quem é o sujeito? Não tem, porque, né? Não posso, porque eu sou governista. Estou manifestando, mas sou governista. E talvez a PEC 6x1 seja o ápice disso. Então, todo mundo pode se unir, todo mundo pode demandar isso, mas não pode falar para quem está demandando. Por quê? Porque a base disso é uma base governista. Então, não pode falar que está protestando contra o governo Lula. Não pode. Porque senão você está empoderando a extrema-direita, porque senão o fascismo volta, porque senão você é linha auxiliar do Bolsonaro, coisa do tipo. Então, você tem que fazer uma manifestação meio que no ar, meio que voando, sabe? Isso de uma forma geral para a sociedade não é tonta, né, gente? A sociedade não é tonta, ainda mais um senso coletivo que funciona com símbolos, que funciona com síntese, né, que funciona com entendimento das coisas, né, com isso, né? Pô, você precisa estar manifestando para alguém, você precisa estar cobrando alguém, você precisa estar falando para alguém. Quem é esse alguém? Não, esse alguém não existe. Obviamente, isso acaba se esfriando ainda na sociedade. E aí cria-se aquela percepção que é uma luta legítima, mas não vai dar em nada. No final das contas, é isso que está acontecendo com a luta contra o 6x1. É uma luta legítima, mas não vai dar em nada. Né? E por que eu acho que a Erika Hilton é um dos principais fatores que contribui para isso? Vou explicar de novo, que eu já expliquei no outro vídeo, que é a Erika Hilton toma para si com a projeção nacional, tal, até no âmbito federal, que o Rick não tinha esse trânsito lá dentro, tal, mas ela toma por si para fazer essa luta. Escreve a PEC, vai com a PEC, então ela vira o rosto da PEC. Só que o governo precisava naquele momento, que esse debate estava borbulhando ali na sociedade, estava no hype, o governo precisava aprovar um pacote de corte de gastos no Congresso. E aí o governo pede para a base aliada, e o pessoal é uma base aliada, a Erika Hilton é governista, pede para a base aliada colocar todos os outros assuntos na gaveta, não comentar, não falar, não mexer com os outros assuntos, para não desagradar o Congresso e o Congresso conseguir passar o corte de gastos que o governo estava promovendo na sociedade. Então a Erika Hilton coloca isso na gaveta, esse corte de gasto passa, a promessa do governo é que depois que passasse esse projeto, poderia a base voltar para os seus debates ali, né? E esse projeto ficou na gaveta até hoje, né? Virou promessa. Então a Erika Hilton foi um instrumento para anestesiar, esfriar esse debate que estava no hype, estava borbulhando na sociedade. Né? Pô, sabe, você tá entregando os pontos, você tá entregando o bagulho. Você tá, tipo, dando de bandeja. E aí, assim, o fim da escala 6x1, ela vai dizer respeito a... Nessa eu vou defender a Erika. Para mim, o Lula mandou ela segurar a onda. Não, é exatamente isso que eu falei, né? O Lula mandou, o governo Lula mandou a base aliada ali segurar a onda, né? E a Erika Hilton, como é governista, segurou a onda, né? Então, naquele momento, a representante, a cara do movimento, né? Que se tornou a cara do movimento, ela optou por esfriar o rolê, esfriar o negócio, né? E o governo Lula também ele é contra isso, né? Acho que é o último para finalizar. O governo Lula ele já é publicamente contra isso, né? O ministro do Trabalho já falou que é contra isso. Já falou. Falou que isso tem que ser resolvido lá com os sindicatos. E a decisão do sindicato tem que se sobrepor à lei. Que é uma excrescência, né? Para não falar outro nome. E o Lula também já vem dando declarações, não é de hoje, declarações estapafúrdia, em relação à CLT. O brasileiro não quer mais CLT e tal. Isso aí você pode pesquisar, né? Enfim, é contra. O governo Lula é contra. E é isso. Trabalhadores ligados à CLT. Sim. Que é o regime de contratação do capital privado e do trabalhador assalariado. Se houver a regularização dos processos de pejotização que estão acontecendo hoje no Brasil, o fim da escala 6x1 não vai servir para mais nada. Importante também. Porque ninguém Bom mais ponto, vai contratar Gustavo. CLT. Uhum. O Gilmar Que é um Mendes, risco, né? Gilmar Mendes do STF já suspendeu, faz alguns meses, suspendeu todos os processos relacionados à pejotização que estavam correndo ali no tribunal, porque você vai reavaliar as propostas. Por quê? Para você tentar legalizar a pejotização como regime de contratação generalizado. Então, o fim da escala 6x1, que seria submetido aos trabalhadores da CLT, talvez ele nem produza tanto um efeito positivo,
Porque não vai ter mais CLT. Porque vai ser num campo minoritário. Não sei. Talvez quem mais emprega no Brasil hoje é a indústria, né? O fim da escala 6x1 vai impactar na indústria, né? Eu acho que quem mais emprega no Brasil, eu não tenho esses dados agora de cabeça, mas eu acho que quem mais emprega é setor de serviços. Serviços? Eu acho que é serviços. Eu acho que o emprego na indústria diminui. Cara, eu vou fazer um vídeo também sobre isso, né? O conceito de indústria que é usado no Brasil tá errado, né? Como se serviços não fizesse parte de uma indústria. E faz, tá, gente? Faz. O conceito de indústria não é só chão de fábrica, como se conceitualizou aí, né? Acostumou a se falar. E às vezes até eu comento essa gafe, né? Indústria não é só chão de fábrica, tá, gente? Não é só chão de fábrica. Há muito tempo. Há muito então tempo. A galera tá mais na pejotização do que na CLT hoje. Existe um equilíbrio. É meio Também 40, é meio 60, 50, 50, 50, é. Uhum. Mas é que hoje a maior parte dos trabalhos relacionados à escala 6x1, tem muitos que são de setores como de enfermagem, motorista de ônibus, setor de serviços de hotel, de restaurante. São muitas áreas que você tem essa precarização histórica. Que você tem esse tipo de jornada que acontece há muito tempo. E aí, assim, você anular os processos relacionados à pejotização é você abrir o caminho para que a CLT, na prática, acabe. Beleza, vai continuar tendo contratação. Mas quem que vai contratar? Se o bagulho já é legalizado, já é hoje em dia. Uhum. Hoje em dia já acontece isso. Galera que está acompanhando o programa, né, que está vendo aí, muita gente trabalha com internet, trabalha com freelancer, com essas áreas. Mano, é isso. Você não arruma trabalho nem em agência, nem em empresa de CLT. Nem em grandes agências, sabe? Nem isso, que é tudo PJ. Lembrando sempre, tá, gente? Um ponto interessante que o Gustavo tá trazendo. E aí também, falando um pouco, e aí tem até ligação com o trabalhismo, já falei na live aqui hoje, né? Que a destruição da CLT envolve diretamente a destruição da justiça do trabalho. Tá? Lá no Cisterna de Notícia, um programa que a gente tem, um canal, chama Cisterna de Notícia. Vou deixar o link na descrição para vocês. A gente tem uma live toda quinta-feira e lá a gente comenta muito sobre isso. Qual a ligação e qual é a função que a Justiça do Trabalho tem em relação à regulação do emprego no Brasil e a determinação do que é emprego, né? Então, o combate à CLT é empiricamente também um combate à Justiça do Trabalho. Para você acabar com a CLT, você vai ter que atacar a Justiça do Trabalho. E isso vai implicar na mudança total da relação de trabalho no Brasil, né? E a relação de trabalho é diferente da relação de emprego, né? Porque quem decide o que é emprego, o que não é emprego, é a Justiça do Trabalho, né? Então a pejotização é um ataque direto à Justiça do Trabalho. É um assunto muito interessante. Vai lá ver no Cisterna de Notícias, que é muito importante, tá? E falando, galera... E eu falei do trabalhismo porque, como eu estava falando no começo da live, toda a estruturação, né, envolvendo o trabalho e tal, está muito ligado à criação da Justiça do Trabalho, porque era assim que eles pensavam na época. Pensavam não, né? Que a corrente pensa ainda, né? Em relação àquilo, né? Que o trabalho, ele é uma representação... Através do trabalho você vai ter a sua representação política, né? Então é uma coisa ligada à democracia brasileira. A democracia brasileira está ligada ao trabalho do brasileiro, diretamente, né? Então o ataque à Justiça do Trabalho também se torna empiricamente um ataque aos direitos democráticos dos brasileiros. Que é bizarro, né? Mas vamos lá. Tá aí, eu vi, tem quase 3 mil pessoas, então dá like, 3 mil compartilha. ao vivo. Pra galera chegar mais gente aí, que se compartilhar, cresce o número, que a gente precisa que as pessoas estejam aqui, né? Entendendo essas propostas, passando pelos pensamentos que você tem, né? E mais importante, se você der like nesse programa, até o final dele, o Robertinho vai passar pro nosso lado. Ih, não Caralho, vai. mano, mas tem que dar... Mas os juízes trabalhistas estão atacando a CLT. Veja o caso do juiz do TST que foi a favor do PJ. Eu acho que não, viu, Daiane? Eu acho que pode ter algumas exceções e tal, mas até onde eu sei, é justamente o contrário. O embate que acontece com a Justiça do Trabalho versus a Suprema Corte é justamente por esse ponto, né?
E aí um comentário da Sara ali, ó. Processo de pejotização sofreram com a regulação das demandas estruturais, que basicamente servirá de ferramenta para que o STF lide com questões que não são de sua competência. O bonde tá passando, ó lá, importante que a Sara tá falando, tá? Estão sempre chegando... Aí a Sara usou a minha frase ali, que comunista no Brasil tá sempre certo, né? O problema é que tá sempre atrasado. Então agora que essa discussão tá apitando no radar dos comunistas... Mas essa discussão, ó, já tá... O alaço já tá vindo, ó, de no mínimo uns 10 anos atrás aí. Pra mais ainda, tá? A like, hein? Ó, é isso aí. Deixa eu te falar, se bater 25 é o nosso recorde... Rapaz, Bateu a família 25 do mil Robertinho já simultâneo. falou Bater 25 mil simultâneos que aí, se ele passar pro outro simultâneo lado... aqui, É, 25 Então, ó, mil simultâneo. Já sabe, vamos lá, tropinha. A família Aí do eu tenho que Robertinho honrar, falou que se ele passar pro outro lado, ele vai perder todo direito à herança. Não vai, velho. Não Pô, vai. bem-vindo ao clube. É isso, Né? bem-vindo ao time. Nasci com É nada, isso. vou morrer com o mesmo tanto. Isso é uma merda. Não é do pó veio ao pó retornará. É, nasceu com nada, morreu com o quê? Com o mesmo tanto. Eu Isso duvido é, que o Robertinho abra mão da herança, velho, sabe? Não tem como. É, não, de uma parte. É eu poderia muita- é abrir muita de uma coisa das lá. fazendas, de uma das fazendas de papai, eu poderia abrir mão, mas de todas. Pô, também é insano, velho. Toda. De todas? A gente vai pegar leve com você, Robertinho. Fica tranquilo. A família Eu do penso- Robertinho Fica veio de tranquilo. uma linhagem de Sabe- bolsonaristas. Sabe o que eu penso? Na hora Linhagem de do... Bolsonaro. É. Na hora do E aí o assunto? Bora pro assunto, gente. Volta. campo de golfe ali, tá ligado? Aquele carrinho passando e eu pensando, pô, buraco é foda, mano, né? Não dá não. Mas Não, é isso. O Robertinho, o que ele faz assim, ele paga de bonzinho. Tá vendo? Tá que tá bonzinho hoje, não tá, Pedro? Tá bonzinho, você aproveitando zanga que você comigo, tá aqui de ele fora. zanga comigo quando conversando eu com falo, não, não é pra você. você ficar perguntando essas Eu coisas, já vi não. o Robertinho concordando com você em quase tudo aqui Não, essa noite. concordei aqui, com ó. nada até agora. É, mas aí a hora. Só não tô falando a pra você falar. hora. Quando Você não for quer me gente deixar de- sem não, graça, né? Quando for gente É de esquerda, não é pra isso. você perguntar coisas que eles não dão conta de responder, não. Pra eles ficarem ensaboando a gente. Coisa que eles não dão termina, conta você de fala, responder? termina, você fala Não, isso então pra faz mim. uma pergunta aí que eles não dão conta de responder. Faz aí. Rapaz, você tá conversando com gente qualificada, irmão. É isso aí. Gente é qualificada, bom, meu irmão. agora Faz sim. uma pergunta aí, ué, que não dá conta de Depois responder. eu faço. Ele vai estar preparado agora, que é menos Vai pegar esperar. no Quando contrapé, você né? menos Vai pegar esperar, no eu contrapé. te dou aquela rasteirada. Pode deixar. Agora, os convidados do Robertinho é várias perguntas que eles não dão conta de responder, viu? Não, é todas. Na verdade, teve uns que veio aqui, ele era inclusive tadinho. Cara, tadinho é foda, pô. Não, é porque assim, eu gosto dele, ele me desafiou pra lutar, esse convidado meu aqui, comunista aí, me desafiou pra Aí, lutar. eu falo, não a hora que você respondo vai nada. embora, chega no outro dia, vem a galera aqui da direita aqui, entendeu? Aí começa Nossa, a falar vai mal, chamar de burro. Você viu falando isso? Não, eu acompanho. Você chegou a ver Eu isso aí, que finjo ele falou eu que não os comunistas vejo. é tudo burro? Não, eu finjo que eu não vejo pra poder Oh, manter nem falei o dos pacto de comunistas não que era burro, agressão. não. E outra Ah. coisa. Não eram os comunistas. E eu Quem não que falei era? que eles eram burro, falei que eles eram muito. Falei, eles o eram o problema é quê? que eles são muitos. Quer dizer, muito- Rapaz, ele e o Engiléu aqui conversando nessa mesa aqui, É. ó. Chamou os comunistas tudo de burro. Tudo de F, burro. comunista burro. Burro não, são só atrasados. Calma, atrasado. Compra um relógio aí pros comunistas, mas tem que ser relógio de ano. Que o erro deles, o atrasamento deles não tá no horário, não. Tá no calendário. E na dezena, viu? Na dezena, né? Na unidade de ano, não, é na dezena, na década. Não, você pode mandar aquela. Tem o direito de permanecer em silêncio. É, porque aí você falou, cara, eu já respondi de um jeito, de outro, já expliquei, agora eu tenho que fazer assim, tá, então. Não, concordo. eu acho que essa perseguição É o jeito implacável mais certo. ao Robertinho É porque uma todo questão. Não, a hora que programa você ele confessar, fala a mesma a hora que coisa, você confessar, a gente muda então, disso. Então eu Confessou? fiz, não, tudo Então, burro beleza, mesmo, então. beleza. Então agora eu vou Inclusive, arrumar outra você é um encrenca. Burro, Eu vou perfeito. Você também é um burro. Vou escalar essa encrenca. É, beleza, porque né, toda vez o mesmo. Vai ser igual. Tá, então é isso, corte, gente. É isso. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal aí. Porque eu tô filósofo, hein, velho. Me falaram que eu sou muito burro e que eu tenho que ficar dando palestrinha aqui, porque se eu quero ser um canal de esquerda, eu tenho que dar palestrinha sem ninguém pedir. Então agora eu tô dando palestra sem pedir também. Toma aí. Né? Hoje a palestra de hoje é essa daí. Beleza? Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bora chegar aos 100 mil. Bora. Na direita as pautas essenciais nunca chegam. Não. Na direita é só peruca e viagem para os Estados Unidos.
direita brasileira também é a direita brasileira. Acabou.